Olá, bem-vindo ao canal Marcos Horácio. A gente vai continuar com aquelas questões. E aí, o que a gente vive é tudo natural? O comportamento que a gente tem, as instituições sociais, o nosso cotidiano, as coisas que a gente fala? Talvez não. A gente estava conversando no último episódio da nossa necessidade de se adaptar ao mundo. O que a gente percebe o tempo todo é que a gente não é adaptado. A gente falou que a temperatura nos incomoda, a gente precisa pegar os alimentos e transformar os alimentos, a gente precisa criar uma casa para poder viver, a gente precisa transformar a natureza constantemente. Então é como se a gente vivesse num mundo artificial, porque se a gente pensar na natureza, não tem um pé de roupa, não tem um pé de dinheiro, não tem um pé de família que a gente possa plantar no vaso. Então essas coisas não são naturais. São coisas que a gente precisou criar para poder sobreviver nesse mundo como ele está posto, como a natureza existe. A gente precisa uns dos outros. A gente precisou criar família, noção de grupo, noção de clã, de pertencimento. A gente precisou, por conta disso, criar regras para poder viver em família. Então a gente chamou de mãe, de pai, de tio, de avô. E essas coisas mudam em determinadas culturas. Então tem culturas que, se a gente vê, não é o pai biológico que cuida do filho, é o irmão da mãe. O que na nossa cultura a gente chama de tio. Então, se a gente vê que existem muitas mudanças em culturas diferentes, é porque cada cultura arranjou uma maneira diferente para resolver o mesmo problema. Então, assim, estar em grupo a gente precisa. Sozinho a gente não consegue sobreviver. A gente precisa dar nome, a gente precisa criar uma imagem, a gente precisa criar um significado, isso que é a questão simbólica, para aquilo que nos rodeia. Porque a gente precisa chamar, a gente precisa nomear. A gente precisou criar até a língua, só para a gente ver o quanto a língua é artificial, que me diga a cultura do qual você vive, a gente pergunta qual a língua que você fala, porque a gente vai chamar as coisas conforme o lugar onde a gente está. Então, por exemplo, eu estou aqui usando o meu relógio, mas poderia ter alguma cultura que chamasse isso de banana, poderia ser chamado lustre, podia se chamar carro, a gente decide. É um barulho que sai com a boca. A gente define que aquele barulho vai ser casa. A gente define que esse barulho é elefante. A gente define que esse barulho é igreja. Agora, a mesma palavra casa, a gente chama a casa do botão da camisa, por exemplo. Percebe? A gente usa o mesmo grunhido, vamos pensar em pré-história agora, para representar coisas que são diferentes. Então, o nome não nasce com a coisa, é a gente que cria o nome. Isso vale para tudo que existe socialmente. Então, a família que a gente vive, escola, vamos imaginar que não tem pé de escola, não tem uma semente para a escola, para a faculdade, para o mundo religioso. A gente não está discutindo Deus. Deus está além dessa nossa conversa aqui, mas cada cultura vai arranjar a sua própria maneira de conversar com Deus. A gente, na verdade, briga pela melhor maneira de se conversar com Deus. Essas maneiras, elas são culturais. Então tem culturas que se bate tambor, tem cultura onde Deus não pode ser desenhado, tem cultura onde Deus é desenhado. Então a gente vai arranjando as nossas maneiras humanas para poder se organizar. Como essas maneiras não existem na natureza, por isso que essas coisas são artificiais. Então a língua, ela é artificial, Cada cultura tem sua língua. A cultura é artificial. O que é a cultura? É esse modo de vida que você tem agora. Então, o que é a cultura? Me conte como você dorme, como que você come, o que você come, a língua que você tem, a maneira que você tem de morar, a maneira que você tem de tomar o seu banho. São maneiras que a gente encontrou para resolver questões que são muitas vezes naturais. Então a gente tem necessidades. Então, assim, comer, a gente tem que comer. Dormir, a gente tem que dormir. Fazer as nossas necessidades, a gente precisa fazer. Agora, isso é natural, isso é instintivo, isso vem com o nosso corpo. Agora, a maneira como a gente faz é a cultura que escolhe
que definiu a melhor maneira. Então, se a gente dorme no tapete, se a gente dorme numa cama, se a gente dorme sentado, se come determinados alimentos e não come determinados outros. Então, a gente está definindo o tempo todo qual é a melhor maneira de fazer. Então, a gente está definindo qual é a melhor maneira de conversar com Deus, vai nascer as religiões. A gente está definindo qual é a melhor maneira da gente estar em grupo, a gente define o que é família. A gente, chega uma hora, a gente precisa educar o outro daquilo que a gente faz. Isso é o problema da escola, da faculdade, da universidade, né? É você institucionalizar essa questão da herança cultural. Né? Se você quiser saber só de alimentos, tem uma educação para isso. Se você quiser saber como desenhar as coisas, como fazer as imagens das coisas necessárias para a gente viver, né? Para a gente se situar na vida que a gente tem uma determinada faculdade para isso. Então, até essa maneira de sistematizar o conhecimento é uma maneira cultural. Foi a gente que arrumou para a gente passar para frente aquilo que a gente mesmo inventou. Então a gente, por exemplo, a gente não vai comer os produtos crus. Você vai dizer, mas eu como cru, eu sou vegetariano. Mas você vai ter que lavar. Pense que bicho não lava. Se a gente precisa lavar, é porque a gente não pode comer a coisa conforme vem da natureza. Até essas pequenas coisas podem nos ser uma grande ameaça. Então, o ser humano é como se ele vivesse numa grande bolha, né, onde ele criou isso tudo que a gente conversou agora para se proteger do mundo natural e para poder estar em convivência um com os outros. Então, o que vai deixar claro qual o grupo que você pertence, qual é a religião que você tem, né, e qual é a melhor maneira de comer? É a comunicação. E a comunicação é imagem e escrita, que é o nosso assunto do nosso próximo episódio. Obrigado por estar aqui, espero que já estejam gostando da nossa conversa. Vocês estão percebendo que a gente vai aprofundar isso muito mais, a gente vai falar de livros, de situações, vai poder comentar sobre filmes, uma série de coisas. E por conta disso, assinem o canal, deixem o seu comentário aqui embaixo, façam as suas questões e não esqueçam de dar o seu like, dizendo que nós estamos no caminho certo. Obrigado, até o próximo episódio.